A enurese é a eliminação involuntária da urina, né? Numa idade onde esse controle já deveria existir. Então, o famoso xixi na cama, ele pode ser um problema bastante traumático para a criança, porque deixa a criança envergonhada, não é? E nós estamos aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas dos pais, para que a criança possa levar uma vida normal, poder sair, dormir na casa de amigos, né? Às vezes ir para alguns lugares, porque muitas crianças que passam por essa situação deixam de ter uma atividade social assim mais intensa em decorrência da vergonha de não ter o controle sobre a urina. Por isso é que eu tenho o prazer de estar conversando agora comigo, o Dr. Fernando Tartucci, que é pediatra da Associação Paulista de Medicina, a APM, e está aqui nos dando uma série de orientações a respeito dessa questão mais comum do que a gente imagina, que é o xixi na cama. Então, doutor Fernando, eu gostaria que explicasse isso de uma maneira bem simples, embora o problema eu sei que é complexo, mas a questão das atitudes dos pais que têm um filho que já passou da idade, que como falou, até os 5 anos seria o normal, e fica assim intimidado, fica envergonhado porque não consegue ir para algum lugar, porque faz o xixi na cama. Como é que os pais podem proceder? Primeiro, os pais têm que ter conhecimento, tá? Eu acho um conhecimento do que está acontecendo com o filho deles, né? E não criar não ficar apavorado com isso, tá? Certo. Que é uma fase transitória da criança. E que se ele informar bem a criança e participar dessa evolução da criança e não passar nenhum nervosismo para a criança, toda a família vai conseguir levar isso legal. Então, primeiro, informação dos pais. Certo. Isso é importante. Segundo, deixar a criança tranquila sobre essa situação. Ela não precisa ter vergonha que ela tenha enurese. Ela precisa saber que ela tem enurese e que ela tem mecanismos de como manejar essa situação. Certo. Tá? Então, a gente conversou, que é levar a criança antes, 2 horas antes, para um pouco dos líquidos, certo, e levar a criança a urinar antes de deitar. A outra situação que poderia ser feita, a que a gente normalmente faz e funciona muito bem, é o reforço positivo. O que seria o reforço positivo? Seria uma tabela, né? A gente cria uma tabelinha por semanas, né? Sim. Um calendário. Um calendário, Ok. por semana, os dias das semanas. E os dias das semanas que a criança deixa a cama úmida, a gente coloca um adesivo com uma chuvinha. Certo. E o dia que ela deixa a cama seca, a gente coloca um solzinho. Perfeito. E visualmente isso para a criança leva um reforço positivo cerebral, mostrando que naquela semana ela teve vários sóis. Então ela está dizendo para ela mesma, né? nossa, eu estou conseguindo me controlar. Então para ela é um reforço cerebral importante, que ajuda a amadurecer esse eixo, né, que a gente chama cerebral, que vai até a bexiga da criança. Tá? Certo. Isso funciona muito bem também. Tá? Outros mecanismos é a gente eliminar um fator muito importante, que é a constipação mesmo. Sim. Tá? Que é muito comum hoje em dia, principalmente com o hábito alimentar das crianças. É muito errado, eles têm constipação. Sim. E essa constipação leva a um aumento do bolo fecal intestinal, comprime a bexiga e a criança muitas vezes não tem uma enurese com um problema de imaturação ou neuronal, mas é só a constipação. Se você trata a constipação, melhora a enurese. Desaparece a enurese. Estava falando, doutor, sobre essa questão da tabelinha. Quando a criança, então, faz o xixi, acha que é válido a gente falar assim, olha, hoje você não conseguiu se controlar, mas com certeza você vai. Pode demorar um dia ou 2, você vai. Ou seja, dar um feedback para a criança, mostrando que você percebeu que ela não conseguiu, mas que você tem confiança de que ela vai conseguir. Sim, sim. E a própria tabela, já existem trabalhos mostrando que chega até 30%, 40% das crianças só fazendo a tabelinha e visualmente elas conseguem aumentar o número de solzinho e elas vão tendo esse feedback para elas mesmas, né? E vão melhorando e vão se tratando sozinhas, né? E uma coisa que os pais fazem, eu sempre digo, olha, cuidado com isso, porque não é o mais adequado, mas eu gostaria que o senhor reforçasse, é a questão de, se você fizer 10 sóizinhos, você vai ganhar um presente. É válido isso, doutor? Não. Esse não é o reforço positivo. Isso é a troca, né? Exato. A troca não é válida nesse sentido. Né? Na verdade, você está criando a criança para que ela cresça. E está mostrando, dando força e mecanismos para a criança que ela cresça sozinha. Sim. E de um modo construtivo, e não no modo por trocas. Né? E também, diga, querido.
minha mãe é muito brava, viu, Suzy? Ela pressiona muito, assim, se você fizer xixi essa noite, você vai ver o que vai acontecer com você amanhã cedo. O sol não vai brilhar pra você, não. Ela fica muito brava. E eu fico naquela pressão, não sei o que eu faço, Suzy. Mas isso não pode fazer, não. Isso é errado, porque a criança ela se sente mais, vamos dizer assim, retraída, deprimida. E hoje em dia a gente sabe que alguns quadros psicológicos podem estar relacionados a esse quadro de enurese secundária, principalmente, tá? Sim. Então, por exemplo, alguns fatores de separação. Exatamente. Ou agressões, alguns problemas familiares ou até externos que envolvem... Nascimento de um irmãozinho. Nascimento de um muito irmãozinho. comum, não é, doutor? Isso leva muitas vezes a criança ter enurese, que é a enurese secundária. Ela já tem o controle depois dos 5 anos e aí volta tudo. Doutor, acha que é válido também a criança mesmo, depois que ela fez o xixi, ela levantou, ela trocar a roupinha de cama, não como um castigo, não como uma punição, mas ela mesma mostrar que foi autossuficiente de reorganizar o ambiente, já que ela não conseguiu o autocontrole? Sim, é válido. Principalmente para ela se conhecer e saber que aquilo que ela fez é uma coisa normal e que ela vai trocar a roupa de cama dela e vai voltar... Ela mesma, né? Ela mesma, e vai voltar Perfeito. a vida dela normal. Mas isso eu já faço, Suzy. Você faz? Claro, pra esconder, né? Pra ela não saber que eu fiz xixi na cama. Eu vou rapidinho lá, troco tudo, arrumo e deixo limpinho. Não, mas é válido e ajuda a criança a entender o que está acontecendo com ela. Não como participar. punição, viu, gente? Não é como assim, olha, você fez, então você vai ter que ir lá lavar. Não. É participar, vida normal. É participar do ambiente familiar e é participar do que a criança está passando no momento. Né? Exatamente. E esses comentários, doutor, o que acha de que às vezes a família vai e começa a comentar com o outro para tentar mexer nos brios da criança, né? Falar, olha, ele desse tamanhão aí, ó, ainda tá fazendo xixi na cama. Pô, olha isso, você tá vendo? O que a gente faz quando a gente observa, às vezes, o pai ou a mãe agindo dessa forma? Qual seria a nossa atitude para poder explicar para esses pais que não é a maneira mais adequada de lidar com a criança? Você sabe, Suzy, que existem trabalhos hoje que mostram que se um dos pais teve enurese, a criança, 50% dos filhos vão ter enurese. Sim. Tá? Se o pai e a mãe tiverem enurese, chega até 75% de enurese de chance. Então, eu acho que o pai poderia explicar para as outras pessoas que estão em volta que é muito comum, que é comum na população isso, certo. Que eles tiveram isso e que passaram por essa fase e que hoje eles estão bem, que não tem mais nenhum problema com isso. Né? Isso também é bom que passe para os filhos, não é verdade? Explicando assim, olha, o que você está passando, eu sei, ó, é chato, é desagradável, mas vai desaparecer. Tanto é que eu tive a mesma coisa que você e estou aqui. Sim, isso dá... Não ouvi direito. Não ouviu? Você teve o quê, Suzy? Eu tive enurese. Olha, eu não tive. Olha, isso não se brinca, viu? Eu não tive, mas realmente o número é muito grande de pessoas que têm, inclusive adolescentes, viu? E nesses casos, doutor, como é que se age quando um adolescente ainda se mantém com essa questão da enurese? Um adolescente, por si só, ele já é uma fase da criança, ele é uma criança mais para frente, uma adolescente, que já tem umas revoltas que a gente fala, alguns lutos, sim, né? E um dos lutos que eles querem é a independência deles. Então eles querem ter a independência dele. Agora, imagine um adolescente querendo a independência dele, mas ele não consegue ter uma independência fisiológica da urina à noite, principalmente. E ele, por exemplo, quer dormir na casa de um amigo. Exatamente. E não consegue dormir na casa do amigo porque ele vai acordar à noite molhado e a mãe vai falar, nossa, seu amigo fez xixi na cama. Exato. Mas hoje existe tratamento até para essas situações. Quais são esses tratamentos, doutor? Hoje existem 2 medicações mais usadas, tá? Uma medicação que a gente chama que é a vasopressina, que é o ADH, que a gente toma é tomado durante a noite, tá? O que ela faz? Ela supre essa falta desse hormônio que o cérebro deveria produzir, tá? Então ele vai tomar à noite, a urina vai ser reabsorvida mais, né? Nos rins, né? Na parte dos rins, e ele não vai ter essa enurese, tá? Normalmente se usa isso por um tempo.
tá? E vai tirando gradativamente e vai controlando, associado aos outros métodos. O método de proativo da família, mudança dos hábitos familiares, o reforço positivo. Ele não é usado isoladamente. Sim, ele é um conjunto, né? Dentro do tratamento. Outra medicação são os anticolinérgicos, que a gente chama. Que ele, na verdade, ele vai ajudar no relaxamento dessa vesícula, né, que é a bexiga, que durante a noite, se ela tiver um enchimento maior, ele não vai dar aquele estalo, tipo, vamos contrair para urinar. Ela vai deixar ela mais complacente, tá? Que também a gente dá para a criança. E ela tem um efeito melhor também nas crianças esse remédio nas crianças que têm vamos dizer, a gente chama de enurese diurna, porque a enurese, na verdade, não é noturna. Certo. A enurese seria só a incontinência urinária, então ela pode ser noturna ou diurna. Perfeito. Tá? Outra coisa importante também seria sobre algumas patologias, como hiperatividade. Só antes de entrar nessa questão da hiperatividade, doutor, me falou também em off de um outro tratamento que é um tapete, não é? Ah, tem o tapetinho. Como é que é esse tratamento? Ele tem duas formas desse tratamento. Na verdade, é um sensor, certo. Tá? É um sensor de umidade, que ele pode ser ou um tapete, que se coloca embaixo do lençol, tá? Ou ele é um aparelhinho redondo, né? Um sensor redondo que se coloca junto, pertinho ou da calcinha ou da cuequinha da criança, né? E quando ele recebe umidade, ele toca um aviso sonoro. Um sinalzinho. Um aviso sonoro, tá? No começo acorda a família inteira com barulho, todo mundo, né, levanta, o que aconteceu, a criança muitas vezes não acorda com barulho no começo. Mas ele forma como um reforço para o cérebro e ajuda o cérebro a entender, olha, eu fiz xixi na cama. Então, ele começa a falar, esse horário eu tenho que produzir esse hormônio ADH. Que nem um condicionamento um mesmo. Condicionamento. Existia vários trabalhos de Pavlov sobre condicionamentos, tudo. Ele funciona mais ou menos desta forma. É a mesma coisa de como andar de bicicleta. Você começa a andar de bicicleta, um dia você não precisa nem pensar como andar de bicicleta. Né? E esse aparelhinho, ele também é associado aos outros tipos de tratamento que a gente já comentou aqui. Ele não é individualizado, não é só ele, a gente usa com os outros tratamentos também, tá? E com o correr dos meses, a criança mesmo, já ouvindo barulho, ela já levanta e já vai para o banheiro sozinha. E para terminar sobre a hiperatividade, as crianças hiperativas, de fato, elas têm mais problema com relação à enurese? Tem. A gente conhece hoje que algumas crianças com hiperatividade ou transtornos neurológicos ou algumas deficiências da medula espinhal, eles podem ter aumento da enurese, mas seria uma enurese neurogênica, tá? E para hiperatividade eles usam a imipramina, que é uma medicação que não é usada com frequência, que ela tem efeitos colaterais importantes, tá? Mas ajuda nesses casos e ajuda até a relaxar um pouco a bexiga, e nos casos dos hiperativos é uma medicação bastante usada. Nada melhor do que você procurar um profissional para poder detectar se o que está acontecendo está dentro dos padrões normais ou se exige realmente um tratamento mais específico. Doutora, eu quero lhe agradecer imensamente pela ajuda, porque com certeza muitos pais, enfim, as pessoas receberam essa informação e vão utilizar. Você gostou da entrevista? Eu também. Então assista de novo para você pegar mais detalhes. É só você acessar o nosso site. Qual é o nosso site? O nosso site é www.paulinas.org.br. É isso mesmo. E se você também tiver sugestão de pauta, dúvidas, opiniões, entre em contato com a gente. Programa Família em Foco. Qual é o nosso e-mail? paulinastv@paulinas.com.br. Olha, mais uma vez, muito obrigada, doutor Fernando. Obrigado. E você em casa, aguarde, porque nós vamos ter o nosso quadro Faça Junto, onde você vai poder estar junto à sua família e aprendendo muitas coisas. Eu volto já já.